COP30, realizada em Belém, no Pará, chegou ao fim com decisões importantes, como o compromisso de triplicar o financiamento para a adaptação climática até 2035. Mas também resultou em algumas frustrações. Eu sou William França e é para entender o que foi decidido e o que ainda precisa avançar que conversamos agora com o deputado Zé Silva, que representa Minas Gerais pelo Solidariedade e que esteve presente lá na COP30. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, um prazer falar com você desse tema tão importante para o mundo. Primeiro, eu queria saber qual foi a sua impressão de estar lá em Belém, no meio dessa discussão tão emblemática. Bem, eu que sou agrônomo e comecei lá na ECO 92, onde a partir do Brasil o mundo descobriu que era preciso fazer um pacto, mesmo sem assinatura, em favor da vida, para evitar que o mundo virasse uma estufa como está virando, ou um fogão, algo assim, que a população sofre todos os dias. Então, quando volta novamente, depois de ter passado, volta novamente para o Brasil, depois de ter passado por diversas conferências mundiais do clima, encontros internacionais e mesmo no Brasil, eu fui para lá com o sentimento de que o Brasil precisava novamente ser o ponto de partida de uma nova semente de esperança pela vida. E aí tem muitas nuances, né? Como diz o Lennon, né, o John Lennon, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia se junte a nós e o mundo será um sonho. Então eu fui para lá com essa expectativa. E com a expectativa de quem eu vivi e convivi em diversas conferências mundiais do clima, em países que são grandes produtores de petróleo, que o Brasil também é, mas não tem o que nós temos de ter um continente com 62% ainda coberto de vegetação nativa, do bioma amazônico, que é o pulmão do mundo, são as estradas que levam as chuvas para o restante do nosso país. Então, fui para lá nessa expectativa e preparado também para saber que eu que estive, por exemplo, numa conferência nos Emirados Árabes, em Dubai, tivemos em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde a população da cidade nem mora lá, são 350 praias, então é um local esperando turistas, né? Então é diferente de fazer uma conferência mundial do clima dentro do bioma amazônico, num lugar onde os índices de saneamento são os piores do nosso país, num local onde ninguém do mundo que estava lá sabe que todo dia das 14 até as 14h30 terá uma chuva com a temperatura de um forno elétrico de 40 graus, né? Mas sabendo que nós poderíamos mostrar para o mundo o quanto que é importante cumprir um dos compromissos que o mundo inteiro não cumpre com o Brasil e com países em desenvolvimento, como outros que também estão procurando fazer essa transição energética. Eu já vi que o senhor trouxe uma boa impressão de lá, de Belém, né? Mas também muita gente está criticando e se sentindo um pouco frustrado. O senhor também veio com alguma frustração? Não, eu diria o seguinte, eu não diria frustrado, né? Eu estava preparado. Primeiro, qual que era o desafio do Brasil? É que a COP, que é a Conferência Mundial do Clima, não fosse a COP do desmatamento e das queimadas ilegais. Era o objetivo principal. Trazer os olhos do mundo para o bioma mais importante da humanidade e que o Brasil é dono desse bioma aqui, mas sabendo com nossa consciência que ele precisa ser preservado e que nós não temos dinheiro. Sabendo, como eu disse, que lá os índices de hospedagem, de logística e todo... Não me refiro a essa questão de infraestrutura, e sim de resultados. Isso, e de resultados também. E de resultados também, por exemplo, vamos voltar nas duas últimas conferências do clima. A última, que foi no Azerbaijão, foi a conferência que não decidiu nada, né? A anterior, que foi nos Emirados Árabes, nós tivemos um avanço dos países grandes produtores de petróleo, fazer o compromisso de reduzir a utilização de combustíveis fósseis, né? Então, qual que era o resultado que esperava do Brasil? Primeiro, que não fosse o que muitos torciam, inclusive o mundo, que fosse a COP da devastação. Então, virou a Conferência Mundial do Clima para, a partir do Brasil, mostrar que tem que ser a COP de vir para a prática, né? Eu que sou agrônomo e sou da roça, né? Ou seja, tem que ir para o eito, com a enxada molada, para resolver o problema da lavoura. E o que é o problema da lavoura? É dinheiro. Sim. Que são os países do hemisfério norte, podemos citar a União Europeia, podemos citar os Estados Unidos, podemos citar a própria China, que já é de outro continente, a Índia, que são os maiores poluidores,
que grande parte deles se enriqueceram com riquezas naturais, inclusive do hemisfério sul, grande parte deles, porque nós éramos colônia deles. Aliás, os Estados Unidos até pensam que a gente é colônia deles de vez em quando, que nós éramos colônia e que não querem pagar. E essa questão que você afirmou, né, de triplicar até 2035 o financiamento, né, essa é a minha maior desilusão. Porque quem não pagou até aqui vai pagar? Será que aquela... 3 vezes mais. Será que aquela política me engana que eu faço e você me engana que acredita, né? Entendi. Então, por esse ponto, aí teve a tangente das florestas, tropicais, as florestas para sempre, né? Que foi um fundo que foi criado, aí criaram uma expectativa muito alta, e aí houve um aporte mais baixo também, não chegou na quantidade, mas para mim as lições para o mundo foram muito claras, né, em relação ao Brasil, em relação ao bioma amazônico, que o Brasil tem tecnologia e vamos pegar o que é bom nosso. Né? O senhor, como já foi da Emater, sim, conhece 32 anos da Emater, claro que eu sou cientista que fala uai, que eu sou da roça, né? Por exemplo, lá, quem nunca esteve, tem a Blue Zone, que são só as pessoas credenciadas dos quase 200 países, os negociadores, parlamentares, secretário de Estado, ministros, etc. Tem a Green Zone, que na Green, que é verde, né, zona verde, onde as manifestações, a população civil, as organizações, onde tem o maior contingente de pessoas. E no Brasil teve a AgriZone. Né? Por que a AgriZone? Porque estava lá a nossa Embrapa, que é um orgulho nacional e do mundo quase, né? E para se ter uma ideia, onde vai ser a próxima COP, eles já pediram se o Brasil pode ir lá, inclusive, ajudar a implantar. E foi, para mim, o ponto alto da Conferência do Brasil. Estava lá, eu quero cumprimentar a Embrapa, né, os seus pesquisadores, né, esse orgulho brasileiro. Estava lá as Emater junto, eu participei de um debate com o presidente da Emater Minas, levando tecnologia sustentável. E quando eu pude convidar lideranças de outros países, que por estar rodando aí desde a Eco 92, a gente vai criando uma rede de contato, de pessoas, nós nos integramos pelos mesmos objetivos, me perguntou, o que é que eu faço na COP em Belém? Vai na AgriZone, onde a Embrapa, ao invés de mostrar em projeções, e usando muito bem que existe a tecnologia da informação, inteligência artificial, a nanotecnologia, a Embrapa mostrando lá na prática, por exemplo, um perfil de solo, mostrando tecnologia brasileira diferente da europeia, que produz soja como produz qualquer outro país americano e quem produz soja, mas com perfil de solo. E encantou todos que foram lá. Tanto é que, com certeza, não terão outras COPs se não tiver a AgriZone e colocar muitos países que quer passar ali um pó de arroz e mostrar o que não tem, que o Brasil pôde mostrar. Então, eu falei com a frase do John Lennon, que é um sonhador como agrônomo com as raízes no solo, de que tirando a parte de infraestrutura, ou tirando a parte ruim, a boa foi melhor ainda. Você vê o jeito. E o senhor chamou a atenção, a gente está encerrando, mas eu não queria deixar passar batido, o senhor chamou a atenção para a participação, essa COP, o senhor veio de outras que eram mais, ambientes parecem mais restritos, mais fechados. Esse teve uma participação muito grande da sociedade civil, os povos originários e tudo mais, não é isso mesmo? Sim, essa participação, o Brasil inovando, eu falei que na Eco 92, depois veio Copenhague, pautou até a COP30, e eu tenho certeza, da COP31 em diante, foi pautado novamente pelo Brasil. O Brasil com os seus problemas, as suas diferenças, mas ao mesmo tempo mostrando a nossa soberania, de estar lá fazendo esse debate, como você disse, né, em nenhum outro lugar do mundo, a não ser protestos isolados que a gente via de juventude ou de outros grupos minoritários, você não via a participação da sociedade civil. E esse que eu falei, não via a participação da ciência, a ciência do agro, que o Brasil é um gigante do mundo, vai ser em breve o maior produtor de alimentos do mundo, nós estamos competindo aí para ser o maior produtor de alimentos do mundo, e de forma sustentável, mostrando que nós criamos o caminho de produzir carne sustentável, produzir commodity sustentável, produzir alimento de forma sustentável, e que nós podemos, dessa forma, pegando o nosso paralelo, contribuir com os outros hemisférios que estão na mesma latitude e longitude que está o Brasil.
Tá certo. Deputado Zé Silva, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta e desejo sucesso. O senhor já está preparando para ir para a COP31? Já estou pronto, preparando aqui os desafios e anotando a pauta. Tá certo. A gente volta a se falar depois. Obrigado. Eu conversei aqui com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, sobre os principais resultados da COP30. Quer saber mais detalhes sobre esse tema sobre o qual tratamos aqui? Acesse o portal Câmara na COP30 por meio deste QR Code que aparece aí no canto na sua tela. Para rever e compartilhar esse programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.